O Atlético estaciona o ônibus e se classifica para a semifinal da Champions League. Fala pessoal, quem tá falando é o Matheus. E hoje nós vamos fazer uma análise breve e rápida sobre Atlético de Madrid 2, o Barcelona 2 e Atlético de Madrid 1. Mas o Atlético de Madrid que sai com a vitória, né? Classificado para a semifinal, né? E bom pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui, né? Vamos começar primeiramente que esse jogo já deu muito o que falar durante a semana, né? Tivemos alguns jogadores colocando imagens mencionando remontadas históricas do esporte e também do basquete também, né? Como o Lamine Yamal colocando a foto do LeBron James no seu Instagram, né? E muita gente acreditava na remontada. Esse jogo já tinha até começado ontem, né? No treino do Barcelona, que foi paralisado por conta de um sistema de irrigação do estádio do Atlético ter ligado, né? Então tava tendo um clima ali diferente esse jogo, né? E bom, a verdade é que já dava para notar e eu imaginava que o Barcelona ia correr atrás dessa remontada e que o Lamine Yamal ia fazer o possível e o impossível para classificar o Barcelona para as semifinais. Eu tenho que falar desse moleque, que esse moleque é apenas um moleque de 18 anos que é um animal. Ele é um animal, ele é assustador, assim, a bola cola no pé desse moleque. E teremos um jogador novamente para a nova geração daqui os próximos 15, 10 anos para assistir um extraterrestre que, cara, joga muita bola. Esse moleque é um absurdo e apenas 18 anos. E já estava na cara que ele ia fazer o possível e o impossível para tentar classificar o Barcelona com meio segundo de jogo. Ele recebe uma bola, já dribla dois, finaliza de esquerda no canto do Musso e ele tem que fazer uma defesaça, ele se estica todo no canto para defender, né, essa finalização do Yamal. E logo com 3 minutos o Yamal ele recebe uma bola. Ele rouba a bola, na verdade, né? Ele rouba a bola da zaga do Atlético de Madrid, sobra pro Ferran Torres, e aí ele recebe o passe, né? E o Yamal finaliza de esquerda, por baixo das pernas do Musso, e abre o placar pro Barcelona. E aí eu acreditei que o Barcelona ia sim virar o jogo, tá? Eu acreditei muito nisso, porque tava um clima diferente, os jogadores estavam marcando alto, tava pressionando muito a bola, estavam com sangue no olho, essa é a verdade. E a verdade é que com 20 minutos depois, o Ferran recebe um passe do Dani Olmo, que foi um excelente passe, uma bola achada. O Ferran toma o tranco nas costas, ele sustenta, ele consegue carregar e finalizar de esquerda para fazer o 2-0 e empatar o confronto, né, no agregado e jogar a vantagem do Atlético no lixo. A verdade é que o Barcelona, com 30 minutos de jogo, teve a faca e o queijo na mão para se classificar. A verdade é que o time do Atlético estava frio, estava gelado e não conseguiu se conectar nem os jogadores com a torcida e nem com o técnico. Mas aí com 35 minutos ali, por volta, né, o Atlético ele consegue achar um gol. No que eu falei até no meu Instagram, se você quiser ir lá e acessar e ver o que eu posto lá, é Posse 90 Oficial, tá bom? O link vai estar na descrição, tá bom? Do meu Instagram. Depois vocês acessam lá. Aí, como eu comentei que o Barcelona ele tem tudo para ganhar a Champions, mas só que isso é o que ferra eles, que é essa linha alta, essa linha absurda de alta, que é a do Hansi Flick, que ele coloca, que ele aplica no time do Barcelona, que eu acho que se não conseguir inibir isso, vai pelo menos abaixar um pouco a linha, porque é um risco que você corre num momento do jogo, num determinado momento do jogo que você não precisa, você tá com a vantagem. Os torcedores do Atlético estavam mornos, estavam frios, os caras estavam cabisbaixo. E você não consegue usar isso ao seu favor, você usa contra, porque você tá querendo sempre mais e mais gols para atropelar o adversário. E às vezes 1-0 é o que importa. E era uma bola achada do Griezmann pro Llorente, que ele arranca em disparada num contra-ataque, ele dá o passe, o cruzamento, né, pro Lookman, o Lookman ele chega para finalizar e fazer o 2-1, né? O Lookman que é um excelente jogador, tá? É um excelente jogador, eu já tinha visto ele jogar antes. A verdade é que eu tinha visto ele jogar um jogo e foi o jogo que me encantou, que foi a final contra o Bayer Leverkusen, que ele mete 3 gols. E o Atlético, a partir daí, eu já acreditei que ia se classificar, tá? Porque a partir dali eu imaginei que o Simeone ia estacionar mais um ônibus na frente da defesa do Atlético
e inibir todas as chances do Barcelona. E o Barcelona, como não estava jogando com o Lewandowski, né, ele começou no banco, você precisava de um cara de área nesse momento, né? E no segundo tempo, o início é um Lamine Yamal absurdo. O Lamine Yamal tentando tudo que pode, vinham 4 pra cima dele e ele conseguia driblar, a bola colava no pé dele, ele conseguia se desmarcar do lateral do Atlético, que é o Ruggeri. Cara, é assustador ver esse moleque jogar. É uma coisa bizarra, assim, de verdade. E aí, a verdade é que era bola no Yamal e vamos ver o que acontece, porque o Barcelona muitas das vezes fica tocando bola, tocando e não gera muito. E aí é quando uma girada, né, rápida, um passe rápido pro lado esquerdo do Barcelona com o Cancelo consegue achar um passe no meio pro Gavi, ele finaliza, desvia no zagueiro do Atlético e sobra pro Ferran para fazer o 3-1. O problema é que o Ferran estava em impedimento, né? Ele estava um pouco à frente, o corpo estava à frente e isso fez com que o gol fosse invalidado, né? E a partir daí o Barça tinha que mexer e o Barça foi pra cima, né? Ele coloca o Rashford no lugar do Fermin. A verdade também, eu não comentei, mas no primeiro tempo o Fermin teve a chance de fazer o 3-0 num passe de trivela sensacional do Yamal. Ele dá uma trivela pro Fermin, ele vai cabecear a bola, ele até se machuca depois no lance, né? Mas foi um baita passe do Yamal, assim, que passe de gênio, assim. E aí, a verdade é que o Atlético estacionou o ônibus durante 45 minutos e conseguiu se retrancar. Mas aos 72, se eu não me engano, aos 75, o Sorloth ele entra. E na primeira jogada dele, um passe em profundidade para ele, o Eric Garcia dá um tranco nas costas, ele cai e ele estava indo em direção ao gol. E aí o Eric Garcia foi expulso de novo, igual no jogo da ida, quando o Cubarsí foi expulso. Foi uma jogada muito semelhante. É o que eu falei, é um risco absurdo você correr, jogar umas quartas de final de Champions League e até mesmo uma semifinal na temporada passada que o Barcelona jogou, com essa linha no meio do campo, cara. A todo momento. Isso não é videogame. Essa é a realidade. Os jogadores não são máquinas. Então você tem que baixar um pouco essa linha. Você pode jogar com a linha alta, mas só que a todo momento isso vai custar eliminações como essa, por exemplo, mais uma vez pro Barcelona, né? E bom, ainda no final do jogo, o Barça consegue um cruzamento pro Araújo cabecear. O Araújo entrou nos finais do jogo só pra ficar de atacante lá, pra chuveirar a bola na área, ele e o Lewandowski, né? E não surgiu efeito. A verdade é que teve um cruzamento, a bola caiu na cabeça dele e ele conseguiu errar o cabeceio, cabeceou pra cima. Como um zagueiro e como um bom cabeceador que é o Ronald Araújo, ele deveria cabecear para baixo. Eu acredito que ele poderia fazer melhor e fazer o 3-1 e levar o jogo para prorrogação, né? A verdade é que o Barça sentiu muito no segundo tempo o cansaço, né? Porque o Barça tem jogado direto na La Liga, já o Atlético de Madrid com o time do Simeone ele tem mesclado muito, então isso fez com que os jogadores gastassem muita energia a mais e o time do Atlético estivesse inteiro até o final do jogo, né? E a verdade é que eu preciso mencionar duas coisas. Esse time do Atlético de Madrid merece se classificar, porque é um time que está há muitos anos com o mesmo técnico. Esse ano eu acho que é um dos melhores times do Atlético, se não o melhor. Tem muitas peças de reposição que o próprio treinador gosta. E a segunda é que eu acho que chegou a hora do Atlético talvez surpreender na Champions League. Bater mais uma final e vamos ver o que acontece. O próximo adversário vem de Arsenal ou Sporting, né? E aí a gente pode ter uma semifinal que eu diria horrorosa, que é um treinador que vai estacionar um ônibus e vai ficar com 9 marcadores na defesa o jogo inteiro, e o outro que é o Arteta do Arsenal, né, que provavelmente pode se classificar contra o Sporting no jogo da volta. Ainda teremos o jogo da volta amanhã, e o Arteta é um anti-futebol, né, que fica fazendo faltas, picotando o jogo inteiro e buscando apenas escanteios, jogadas de linha de fundo para ganhar escanteios e gerar gols através de bolas paradas, né? Então, vamos ver quais serão os próximos capítulos da Champions League. A verdade é que Champions League é maravilhoso de se assistir, é maravilhoso de acompanhar. E eu tenho que mencionar também o Koke. O Koke é um leão, tá? Ele é o jogador que tem mais partidas na história do Atlético de Madrid, capitão, e joga muito.
Ele mordeu até os 90 minutos, que foi quando ele saiu. Ele ficou mordendo e correndo atrás do Pedri o jogo inteiro, fazendo faltas, falando na orelha do juiz. E isso é necessário, tá? Isso é necessário para um time ganhador, para um time campeão. Se bem que o Atlético não é um time muito campeão, né? Mas é necessário sim. E, bom, rapidamente fazer alguns comentários, né? A partida do Griezmann, o primeiro tempo dele é excelente, é perfeito. Ele jogou muito, tanto taticamente quanto com a bola, né? E o Llorente também é outro cara que, pelo amor de Deus, o que corre o Llorente é um absurdo. Ele joga muito, parece que ele tem uma bateria no corpo dele, né? E corre os 90 minutos sem cansar. A verdade é que o time do Barça tem tudo para os próximos anos para ganhar alguma Champions League, tá? Não vai ser nessa, obviamente, né? Foi eliminado. Mas a gente vai ver o que será desse Barça daqui 2, 3 anos, porque tem muitos jogadores jovens, muitos jogadores da base. Se reestruturar financeiramente, acredito que pode ser um time imbatível daqui a alguns anos, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui. A primeira coisa que eu tenho que falar antes de finalizar é pedir desculpa pra você, porque eu não consegui fazer a análise do derby, né, do domingo, porque eu acabei ficando doente. Então, infelizmente não pude fazer a análise, mas a verdade é que eu perdi um baita vídeo, porque foi um baita jogo, teve um roteiro absurdo. Bom, a segunda coisa é que voltaremos amanhã com Real e Bayern, o jogo da volta lá no Allianz Arena, e vamos ver o que acontece, beleza? Um grande abraço pra você. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe para mais pessoas para poder divulgar, né, o meu trabalho aqui. E um grande abraço pra vocês e falou!